Olá, paraquedistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Paraquedismo Mais Seguro da Skydive University. Seguindo a sequência de avaliação do nosso exame, no vídeo anterior nós falamos da letra C, que demandam algumas intervenções e algumas avaliações no nosso processo da circulação. Então, no vídeo de hoje nós vamos abordar as duas últimas letras, que é a letra D e a letra E, ok? Do nosso exame, para que nós possamos finalizar o nosso exame da nossa vítima politraumatizada, né? Do nosso paraquedista acidentado. Então, pessoal, o D na nossa avaliação representa o quê? O déficit neurológico, né? Ou seja, o estado mental, ok? Então, vou colocar aqui, ó, é o déficit neurológico, é o nosso estado mental, na verdade, o estado mental do paciente, ok? Então, nessa avaliação desse estado mental, existem alguns critérios, que é a escala de coma de Glasgow, ok? Que é uma prerrogativa de avaliação pelo profissional de saúde, e a avaliação das pupilas. São prerrogativas específicas do profissional de saúde, né? Nós não vamos entrar a fundo no mérito das questões relacionadas a essa avaliação especificamente. Mas o que nós, leigos, né, podemos avaliar no D, no déficit neurológico? Então, quando eu chegar aqui, eu preciso avaliar o estado mental desse indivíduo. Tá? Então, como é que está o estado mental desse indivíduo? Esse indivíduo está falando comigo, ele está orientado, ele está consciente, ele está com os olhos abertos, os olhos dele se movimentam normalmente quando ele fala comigo. Esse indivíduo está com os olhos fechados, mas quando eu falo com ele, ele abre os olhos, né? Então isso remete o quê? Remete que ele consegue me ouvir e tem algum tipo de sinal, alguma sinalização representativa. Ele consegue me responder, ele não esboça nenhum tipo de reação, aparentemente parece continuar a estar inconsciente ou parece ter ficado inconsciente, evoluído para a inconsciência durante o processo. Então, todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, elas são convergidas em uma tabela, né? E essa tabela é chamada de escala de coma de Glasgow. Então, no nosso exercício prático, na nossa atividade prática, eu vou mostrar para vocês, né? Vou dizer para vocês quais seriam os parâmetros, mas lembrando, essa não é uma prerrogativa do nosso processo, da nossa avaliação, porque demanda conhecimento técnico desses procedimentos, aos quais a gente não vai aprender, obviamente, aqui nesse curso, né? Mas cabe a gente falar a respeito dessa relação, por quê? Porque em qualquer curso que você fizer, em qualquer lugar do mundo, tá? Provavelmente vai ser considerado o quê? Vai ser considerado essa relação de déficit neurológico e vai ser considerada a escala de coma de Glasgow, ok? Independente da sua qualificação, da sua formação, esse é o processo. Então, a gente vai ter poucas informações a serem colhidas efetivamente no nosso exame, aqui nesse ponto, devido ao quê? Devido à relação técnica específica da atividade. Mas caso tenhamos aqui no nosso grupo um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um profissional socorrista, que já tenha ouvido falar e saiba como funciona esse processo, nada impede que seja avaliado a escala de coma de Glasgow e essa informação vai ser passada para o serviço especializado, ok? Então, basicamente é isso. O que isso vai intervir no atendimento? Absolutamente nada. Mas é uma forma de eu saber, né, se o estado mental desse indivíduo está melhor, está pior do que quando a gente avaliou a primeira vez, ou está na mesma condição, está estável, ou está melhor, enfim. É um parâmetro que eu posso ter de informação nesse processo, ok? Então vamos seguir para a última letra, que é o E, né, que está relacionado a dois processos efetivamente, que é a exposição, ok? Então o que seria essa exposição? Eu preciso expor esse indivíduo, ou seja, despilo efetivamente para avaliar o quê? Se existem outras lesões que eu não avaliei, eu não consegui identificar inicialmente aqui nesse processo. Então, vou expô-lo, então eu vou cortar o macacão, se eu tiver uma hook knife, posso utilizar essa hook knife para poder fazer o corte do macacão, para que eu possa
avaliar outras possíveis lesões, uma deformidade nos membros, enfim. Tá certo? Se eu tiver disponibilidade, eu posso fazê-lo. Se eu não tiver disponibilidade, eu não vou fazer essa exposição e vou aguardar o serviço especializado chegar. Mas existe um outro item aqui, além da exposição, seria o controle da temperatura. Ok? Então isso é importante? É extremamente importante, principalmente se na minha avaliação eu identifiquei que eu tenho alteração aqui, ó, nos 3 P's. Então esse indivíduo tem alteração na respiração, esse indivíduo tem alteração no pulso, na pele, na perfusão, ele apresenta sinais indicativos de um choque hemorrágico, ele não tem o déficit neurológico preservado, ele tem algumas alterações de déficit neurológico, de estado mental. Fiz a exposição e observei se havia alguma outra lesão aparentemente ali, uma fratura que eu precise fazer uma imobilização ou um curativo que eu precise fazer. E após esse processo eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir esse indivíduo, manter o aquecimento desse indivíduo para quê? Para evitar que ele faça um quadro de hipotermia. Então, hipotermia é algo que pode causar uma série de complicações nesse indivíduo, principalmente se ele apresenta sinais de choque hemorrágico. Então, eu preciso aquecer esse indivíduo. E para aquecer esse indivíduo, nós temos aí o velame do próprio paraquedas do indivíduo, que pode ser utilizado como um recurso para proporcionar um aquecimento para esse indivíduo até a chegada do serviço especializado. Ok, pessoal? Se esse indivíduo é um indivíduo que fez um pouso forçado na água, se porventura ele sofreu um afogamento e você conseguiu retirar esse indivíduo da água, tá? Eu vou retirar esse indivíduo da água, vou tentar reanimar esse indivíduo. Caso a gente tenha êxito na reanimação, até o serviço especializado chegar, é ideal que a gente faça o quê? Que a gente faça o aquecimento desse indivíduo pelo fato dele estar na água e o corpo perder calor para a água. Então, o velame dele provavelmente não vai ser utilizado, mas caso o meu velame esteja seco, eu posso utilizar o meu próprio velame para fazer o aquecimento desse meu companheiro que, porventura, tenha sofrido esse pouso na água e tenha ficado exposto lá a esse ambiente e pode estar fazendo um quadro de hipotermia. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra a sequência do nosso exame do paraquedista acidentado, né? Uma vítima politraumatizada. E a partir daqui seria o quê? Seria a remoção desse indivíduo para o serviço hospitalar até a chegada do socorro especializado. Então, basicamente, num evento envolvendo um acidente com paraquedista, o que nós podemos fazer? Fazer uma boa avaliação de modo a fazer algumas intervenções, caso sejam necessárias e possíveis, dentro da nossa competência e capacidade técnica, de acordo com o nosso treinamento, e aguardar o serviço especializado chegar para que essa vítima seja removida para o hospital o mais rápido possível e seja socorrida e possa sobreviver. Ok? Então, nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar da avaliação clínica e dos casos envolvendo uma parada cardiorrespiratória, como eu acabei de falar aqui, um caso envolvendo um pouso na água, num suposto afogamento, seria uma das situações onde nós necessitaríamos fazer o processo de ressuscitação desse indivíduo. Ok? Então, até o nosso próximo encontro, pessoal.